coisas. Ele se sentiu ofendido. A gente também se sentiu ofendido, Wagner Nascimento do Magalhães. O Wagner do Nascimento Magalhães. Quando você expulsa o jogador do Fluminense, mas não expulsa o Léo Pereira por aquela entrada no John Ares. Por que choras? Fala comigo, seus mitos, muito prazer. Caso vocês não me conheçam, me chamo Douglas Albino e hoje, meus amigos, tricolores aí estão meio que chorando pela arbitragem ainda daquele jogo contra o Flamengo, tá bom, mitos? Passa algum ponto de vista aqui, apesar que um ou outro ponto eu concordo com eles, tá bom, mitos? Posso, inclusive, gerar uma opinião polêmica, enfim. Vou tentar aqui não ser clubista, tá bom? Quero saber a opinião de vocês também, por isso que é super importante que vocês assistam o vídeo até o final, ok? Os créditos aqui é todo do canal do Lessa, o link do canal dele está na própria descrição do vídeo, fechou, seus mitos? Bora lá! Pois é, hoje teve a divulgação da súmula com as justificativas que o Wagner Nascimento no Magalhães deu para as expulsões do Samuel Xavier e também do técnico Fernando Diniz. Colocando aqui na tela para vocês, a letra não é muito boa, mas eu acho que vocês vão conseguir enxergar aí. Ele disse aqui: expulsei aos 24 minutos do segundo tempo com cartão vermelho direto o atleta Samuel Xavier Brito, número 2 da equipe do Flu, por atingir com força excessiva o tornozelo do seu adversário com as travas da chuteira. O senhor Ayrton Lucas, número 6, equipe do Flamengo, na disputa de bola na altura do meio de campo. O jogador atingido recebeu atendimento, expulsei aos 25 do segundo tempo, cartão vermelho direto, o técnico da equipe do Fluminense, o senhor Fernando Diniz, após a expulsão do jogador, sua equipe, o mesmo saiu da sua área técnica e disse as seguintes palavras: vai se foder. Cabe ressaltar que me senti ofendido com essas palavras. Pois é. O que eu fico imaginando aqui é porque às vezes falta critério. E eu não estou justificando, não estou dizendo que o Diniz tem direito a sair da área técnica e mandar o árbitro se foder a todo tempo, a todo instante, a qualquer momento. Isso é errado, ponto. Senão aqui a gente está invertendo aqui as coisas, né? Importante destacar isso. Mas quantas vezes o árbitro deve escutar isso durante o jogo? Será que ninguém chegou ele do banco de reservas do Flamengo nesse, no jogo anterior? E quantas vezes é aplicado o cartão vermelho direto? No caso dessa ofensa aqui específica. Claro, tem a forma como, né, o Diniz se direciona a ele. Óbvio que ele está muito exaltado ali. Repito, não estou justificando. É só uma questão de critério também para as coisas. Ele se sentiu ofendido. A gente também se sentiu ofendido, Wagner Nascimento do Magalhães. O Wagner do Nascimento Magalhães. Quando você expulsa o jogador do Fluminense, mas não expulsa o Léo Pereira por aquela entrada no John Ares. A torcida do Fluminense também se sentiu bastante ofendida. Então, assim, é até meio... não vou dizer infantil, mas... Enfim, o que me pega sempre são os critérios. Mas deixo os comentários aí para vocês. Está aqui, portanto, são essas as justificativas para a expulsão do Wagner Nascimento do Magalhães. E também ele citou aqui, ó, no momento das expulsões do atleta Samuel Xavier e do técnico Fernando Diniz, no período em que a partida ficou paralisada para a retirada dos expulsos, parte da torcida do Flamengo entoou o canto homofóbico em ofensa à torcida adversária. Está registrado em súmula. Então, portanto, cabe ao TJD oferecer denúncia aqui neste caso. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa ou não. Mas, enfim, está tudo aí registrado em súmula. E para a gente fechar aqui... Bom, mitos, agora eu vou soltar um outro canal do Fluminense, o canal Raiz Tricolor, inclusive os créditos são todos dele, o link tá na própria descrição do vídeo. Antes disso, eu quero falar o seguinte: eu concordo com o amigo aí com quem respeita a questão do Fernando Diniz. Pra mim, o Léo Pereira não devia ter sido expulso não, porque tinha sobra, né, que era o Davi Luiz e o Felipe e o Fabrício Bruno, e a expulsão do Samuel Xavier pra mim foi mais do que justo. O cara chegou com força excessiva acima aí do tornozelo da chuteira, pô. Não tinha como o cara se defender. Pra mim, sem expulsão, não tem nem o que discutir. Mas com o que diz respeito à questão do Fernando Diniz, eu concordo, pô. Quantas vezes que o árbitro ouve uma questão dessa e vai decidir expulsar só nessa situação? Bom, eu achei injusto, mas bora seguir aqui. Com o VAR, considerou que esse lance aí, ó, nessa enfiada de bola do Nino pro John Ares, não era lance para expulsão. O John Ares dá o tapa, tá indo em direção ao gol, o Léo Pereira dá um carrinho por trás, isso tem que ser levado em consideração, carrinho por trás, e ele não dá o cartão vermelho. A jogada nesse ângulo por trás, ela mostra mais o carrinho por trás, mas nesse ângulo mais aberto, mostra o quanto o John Ares estava indo em direção ao gol, por mais que tivesse os dois zagueiros ao lado, ali o Davi Luiz e o Fabrício Bruno, o John Ares tinha caminho livre em direção ao Santos.
Ele sofre carrinho por trás, novamente, carrinho por trás, tá? Carrinho por trás. E toma só o cartão amarelo pro Léo Pereira. Esse, pra mim, é um erro do árbitro, tá? Deixo claro aqui a minha opinião. O VAR chegou a consultar, mas achou que não era interessante chamar pra poder o Wagner revisar ou recomendar a expulsão. Pra mim, esse é um erro, tá? A gente vai pro outro lance agora. Aí, este outro lance é a expulsão do Samuel Xavier, né? Que é na verdade, quem está antes do gol. É um pouquinho depois do segundo gol do Flamengo. Pouco depois, o Flamengo troca passes, o Samuel Xavier dá uma entrada, e é interessante que na hora eu nem identifiquei como uma entrada dura, uma entrada violenta, nem nada disso do Samuel Xavier, não. Tanto que eu falo, pô, ele vai dar um amarelo pro Samuel Xavier, e ele, na verdade, ele dá o vermelho. Eu vejo pela reação da galera que ele tinha dado o vermelho pro Samuel Xavier. A gente vai rever aqui, e é também o lance que acaba resultando na expulsão do Fernando Diniz. A gente vai rever o lance, Samuel Xavier vem, tá meio nítido nesse lance aqui, que não há a violência intencional. O que é a violência intencional? Naquele momento em que o Samuel Xavier olha pro jogo, olha pro adversário e fala, vou quebrar. Ele tá olhando pra bola. Esse print aqui, inclusive, é perfeito. Ele tá olhando pra bola. Mas também é um fato de que ele corre o risco tentando dar o bote, ele chega atrasado, e esse print aqui também é muito bom, porque ele mostra a sola no tornozelo do Ayrton Lucas. Foi numa intensidade desproporcional. Esse é o tipo de lance que, novamente, eu entendo quando o Eduardo Barros, assistente do Diniz, fala ele não foi intencionalmente violento. Mas eu entendo também o cara que olha, o Wagner do Nascimento, o Magalhães, o lance foi reprisado no VAR até no telão do Maracanã, que olha e vê, olha só, cara, a trava da chuteira dele pegando no tornozelo do Ayrton Lucas, poderia ter contundido o Ayrton Lucas, rompido o ligamento de tornozelo durante um bom tempo. E na hora, então assim, eu entendo o torcedor tricolor ficar puto, porque ele não foi intencionalmente violento, mas pra mim esse lance era pra vermelho sim. Inclusive, na hora eu até falo que esse lance me lembra um de 2019, em que o Bruno Henrique dá uma entrada no Gilberto, mas esse lance até me lembra... seus mitos, e agora eu quero saber a opinião de vocês. E na minha opinião, tirando a questão do Diniz, que realmente eu achei que o árbitro foi muito criterioso e tudo mais, né? Inclusive teve um lance, Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo jogou com o Bahia, se não me engano, que o cara expulsou, o juizão expulsou o Gabigol, por mais ou menos pela mesma situação. Eu falei a mesma coisa, eu achei muito criterioso. Se for pra expulsar assim, jogo de Libertadores não vai acabar com 6, 5 peão todo jogo. Então, tirando esse ponto aí, que eu acho que os caras têm razão de reclamar, tirando esse ponto, eu acho que realmente o árbitro foi perfeito. Não era pra ter expulsado o Léo Pereira, e também foi perfeito em expulsar o Samuel Xavier, que chegou com um tom acima, com uma força desproporcional. Claro que essa aqui é apenas a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de mim, não. Saudações rubro-negras. Tamo junto, nação. É nóis.